Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, para o seu Política ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Caião? Alô, alô, turma. Tudo bem, Lívia? Tudo certo, amigo. Gente, esse é o episódio número 50 do Política ao Quadrado. Ou seja, hoje é a 50ª vez que eu sinto esse friozinho na barriga que eu estou sentindo agora. É a 50ª vez que eu tenho a honra de chamar vocês de meus amores. E a 50ª vez que a gente escolhe um convidado que vem até aqui para ajudar a gente a pensar o Brasil. Quem está aqui com a gente hoje nesse nosso aniversário, Caião? 50 anos do Política ao Quadrado. 50 anos não, amigo. Episódio de número 50. Vida longa ao Política ao Quadrado. Vida longa. Já estou querendo fazer uma de Juscelino aqui, das 50 anos em 50 episódios. Mas vamos lá. Temos a honra de receber aqui hoje o Orlando Silva, né, deputado Orlando Silva, pelo PCdoB. Eu vou descrever a biografia dele assim como ele faz no Twitter, né? Vamos lá, gente, prestem atenção. Deputado federal anti-Bolsonaro, pai de Maria, Pedro e João. Aliás, um beijo para Maria, fez 15 anos beijo, Maria. Recentemente. Tudo de bom, Maria. Vamos lá. Ama as artes e a ciência, foi vereador em São Paulo, presidente da UNE, fundador da UNegro, ministro do esporte, muito longevo ministro do esporte, a gente vai falar sobre isso aqui. E muito obrigado por nos receber hoje, Orlando. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Vocês me ouvem bem? Sim. Os 50 anos do Caio, Lívia, foi homenagem aos meus 50 anos recém-completados. Com muita alegria. Que maravilha! Só uma observação, o PCdoB fez 60 anos, né, a partir da fundação, depois da ruptura com o PCB, no dia 18, né? 18 de fevereiro. E no dia 25, nós celebraremos, como falei outro dia num debate, celebraremos no dia 25 de março próximo um momento histórico da luta popular no Brasil. Eu não sou daqueles que fica se acotovelando para saber quem é o verdadeiro herdeiro do partido fundado em 25 de março de 1922. Sim. Porque isso é uma grande bobagem, na minha opinião. Porque o que nós vivemos em 22 foi o brotar de uma frondosa árvore política que gerou inúmeras organizações políticas e diria que comunistas, socialistas, revolucionários, esquerda revolucionária, você tem no PCdoB, mas você tem também no PCB, no PT, no PSB, no PDT, no PSOL, até no PV é capaz de encontrar alguns na rede que tenham essa perspectiva histórica. Então, é o momento de celebrar a luta popular e o sonho de construir uma nação de verdade soberana. Muitas efemérides aqui no nosso 50º episódio. É muito importante, né? O Partido Comunista do Brasil completando 100 anos, né? Muita luta fundamental para o direito dos trabalhadores. Não existiria esses avanços sem essa luta que começou lá no ano de 22. Bom, quero começar, deputado, lembrando o seu tempo como ministro do esporte. O senhor foi um dos principais articuladores e responsáveis até pelo sucesso dos Jogos Pan-Americanos e também pela escolha da sede do Brasil para os Jogos, para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, né? Então, estando por trás, sendo esse ministro do esporte muito atuante e muito longevo, como eu disse no começo, como que o senhor enxerga hoje aqueles movimentos que houve lá por volta dos anos de 2014 contra a Copa, aquele movimento não vai ter Copa. O argumento deles, né, muita gente de esquerda participou, com aquele argumento de que, o dinheiro está sendo drenado aí para essas obras que eles diziam que eram faraônicas, né? E, apesar disso, a gente continua com serviços públicos de péssima qualidade. Então, essa era a crítica principal deles e criticando esses eventos esportivos. Como o senhor analisa esses movimentos? Primeiro, Caio, sempre é bom lembrar, Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos. Uhum. Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, porque são incríveis os resultados que os nossos atletas paralímpicos alcançam, né? E eu diria, Caio, que uma das aprendizagens que eu tive como ministro foi o espetáculo que é as pessoas que possuem alguma deficiência, como elas são eficientes, né? Como elas demonstram a sua plena capacidade.
Mas, Caião, eu diria o seguinte: primeiro, todo país do mundo que realiza grandes eventos, sejam eles grandes eventos esportivos, grandes eventos culturais, grandes eventos sociais, todos eles são precedidos de manifestações, quase sempre manifestações de opositores a quem está no poder. Então, por vezes, quem está no poder, como foi o caso do Brasil, tinha uma oposição à direita e tinha uma oposição à esquerda. E esses oposicionistas se uniram, no caso concreto do Brasil, para fazer uma contestação à realização dos grandes eventos. Eu vejo com naturalidade, porque numa democracia, manifestação, protesto, crítica, tem que ser sempre interpretado com naturalidade. O que nós precisamos avaliar é a adequação da crítica e se é um movimento mais inteligente. Por exemplo, eu não via como adequado falar: nós queremos hospital padrão FIFA, como se a Copa do Mundo fosse a contraposição a uma melhoria do serviço de saúde. Por quê? Por um motivo básico, Lívia. Tanto a educação quanto a saúde tem receita vinculada. Então, quando o sujeito fala, está tirando dinheiro da creche para botar na Copa do Mundo, isso é de uma estupidez sem tamanho. Por quê? O dinheiro da educação é vinculado, você não pode mexer naquele dinheiro. Da saúde, do mesmo modo. Então, eu não considero adequado você fazer uma crítica sem fundamento como uma crítica dessa. E considero discutível a crítica política a realizar esses eventos. Por quê? Porque os grandes eventos, inclusive os grandes eventos esportivos, eles servem a estratégias nacionais. Não por acaso, Estados Unidos, Japão, França, China, Rússia, Espanha, não por acaso os países centrais se interessam por realizar esses eventos. O que está por detrás disso são estratégias de comunicação, estratégias de difusão de cultura, de difusão de destinos turísticos, de aquecimento da economia, de antecipação de investimentos que mais cedo ou mais tarde precisariam ser feitos. Tem, inclusive, a estratégia de soft power, porque você tem o belicismo, a beligerância americana, que tenta impor seus valores pelas armas, mas também tentam pelo cinema, pela cultura americana. Na fase, as armas é o hard power, é a ação americana na OTAN. O soft power é pela cultura. Eu conversava muito com o presidente Lula. Na cabeça dele, os grandes eventos que o Brasil receberia era parte dessa estratégia de afirmação nacional do país. Eu lembro quando eu fui à China para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o lema da China era um mundo, um sonho, que era uma estratégia da China se integrar a esse mundo e mostrando que eles têm uma perspectiva de desenvolvimento. A Alemanha, em 2006, o lema é fazer amigos. A Alemanha que foi marcada no século passado pelos traumas da Segunda Guerra. Então, o que essa turma não percebeu é que, não se disporia de recursos para áreas essenciais, 2, poderia permitir ganhos econômicos e culturais para o país e servia a uma estratégia de exposição internacional. Mas, na verdade, aquela turma do Não Vai Ter Copa era mais uma tentativa de fustigar o governo da época, seja à direita, seja à esquerda. Muitas vezes, quem está na extrema esquerda acaba se encontrando com a direita. Sim, verdade. Deputado, eu vou falar um pouquinho de imprensa agora, que também eu acho que casa com esse processo também do Não Vai Ter Copa. Seguinte, em 2008, quando o senhor, então, é ministro do Esporte, o senhor viu seu nome envolvido naquilo que ficou conhecido como escândalo dos cartões corporativos, né? E o fato que mais chamou a atenção da imprensa foi uma compra de uma tapioca no valor de R$ 8,30 à época. O senhor foi inocentado. A grande imprensa jogou muita luz a esse fato. Jornal Nacional, Isto É, Veja. E a Veja, por exemplo, eu resgatei uma manchete que a Veja fez sobre o caso, que era a seguinte, abre aspas, Orlando Silva e seu bando têm de cair fora do ministério que virou covil do PCdoB. Fecha aspas. Voltando aqui para 2022, mais precisamente em novembro do ano passado, a Veja fez uma manchete falando sobre os gastos, o grande aumento dos gastos corporativos no governo Bolsonaro. Abre aspas. Bolsonaro gasta mais e aumenta sigilo nos pagamentos com cartão do governo. Fecha aspas.
Outro fato mais recente ainda, a polêmica da viagem do secretário de Cultura, Mário Frias, para os Estados Unidos, um gasto de R$78 mil, uma justificativa não muito republicana. A Veja fez a seguinte manchete, abre aspas, ação popular pede afastamento de Mário Frias após viagem a Nova York, fecha aspas. Ou seja, um estilo de linguagem bem diferente do que aquele que a Veja se referiu ao senhor em 2008. Eu queria saber, na sua opinião, o que é mito e o que é verdade na relação da imprensa brasileira com os partidos de esquerda no Brasil? Olha, Lívia, a esquerda brasileira, historicamente, tem sido vítima dos grandes meios de comunicação. Pouca gente, eu destacaria o Leonel Brizola, foi um personagem que denunciou com muita nitidez, com muita precisão, os abusos praticados pelos meios de comunicação no Brasil, que tem uma matriz. Qual é a matriz? O setor de comunicação do Brasil é um setor monopolístico. E aqui tem um modelo que não existe no mundo. Só no Brasil que o sujeito, o mesmo grupo, tem televisão, rádio, jornal, internet. É tudo dominado. Eu até acho graça quando a elite brasileira fica muito olhando para os Estados Unidos e ela não copia as coisas boas que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, não existem esses conglomerados de comunicação no modelo de concentração que tem no Brasil. Então, eu diria que uma tarefa democrática no nosso país é nós termos formas de acessar democraticamente a informação. Nós temos uma imprensa plural, uma imprensa livre, mas que não sirva a manipulação. Eu sempre, quando debato, ainda hoje estou relatando um projeto de lei de combate à desinformação no Congresso Nacional, e eu sou chamado, inclusive, pelos grandes meios de comunicação para debate. Eu falo, olha, mentira, fake news, sempre houve. A diferença é que não há mais um monopólio para realizar essas fake news e aquilo que, por vezes, era em escala artesanal, se dá em escala industrial e numa operação tecnológica, por vezes, de fora para dentro, que, na minha percepção, é o que fez Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018. Então, o que eu tenho como convicção, depois de viver todo esse processo, é que nós temos que defender a imprensa livre de verdade. Nós temos que criticar os conglomerados monopolísticos dos meios de comunicação. E nós temos que sustentar o jornalismo profissional, estimulando que tenha valores, como método, respeito ao contraditório, checagem das fontes, checagem da informação, publicar sempre o outro lado. Esse caso da tapioca é uma das coisas mais escandalosas que eu já vi na vida, porque tem uma coisa que o pessoal não sabe. O gasto, que foi irregular, aconteceu em agosto de 2007. Agosto de 2007. E o que aconteceu? A minha equipe descobriu o gasto em novembro de 2007. Em novembro, falou, olha, ministro, esse gasto aqui não podia ter acontecido. E sabe o que nós fizemos? Nós devolvemos os R$ 8,30 em dezembro de 2007. A denúncia foi feita em 2008. E nós falávamos, pessoal, esse gasto ele já não existe mais, porque ele foi os R$ 8,30 devolvido. E aí começou uma onda, assim. Se você resgatar as manchetes da época, tem coisas escandalosas. Eu vi várias. Escolhi essa porque essa foi demais. Não, tem uma que é incrível, que fala assim, ministro se hospeda no Copacabana Palace com mulher, filhos e babá. Sendo que naquela data eu nunca tinha entrado no Copacabana Palace. Eu tinha ido para um hotel chamado Plaza Copacabana, que não é exatamente Copacabana Palace, é na rua no Leme, não é exatamente Copacabana. E o que é mais cruel? Eu fui homenageado pela Associação das Agências de Propaganda como personalidade do ano. E eu tinha um bebê de 9 meses de idade. Aí o que aconteceu? De fato, eu fui com a minha esposa e com o meu bebê de 9 meses de idade. E aí a solenidade foi tipo 18 horas. Enquanto rolava a solenidade, enquanto nós fomos receber o prêmio e voltamos, deve ter sido entre 5 da tarde e 9 da noite, uma babá ficou assistindo a minha filha, porque não tinha condição de levar uma criança de 9 meses para a solenidade num lugar enorme, no Rio Centro. Sim. Então, às 4 horas, e tem registro de entrada e de saída dessa pessoa que assistiu a minha filha, se transformou num escândalo de uma babá
num hotel que eu nem conhecia e parecia ser uma grande farra. E aí, quando você ia vendo, assim, era tanta mentira que acontecia, eu ficava assustado. Tanto que eu cheguei à conclusão e falei assim, vem cá, eu vou devolver tudo que eu gastei. Aí eu lembro que um cara do governo falou assim, mas até o que era legal, eu falei, cara, eu só fiz gasto legal. Então, por que você vai devolver? Para mostrar a minha indignação. Porque teve até uma CPI, era uma comissão parlamentar de inquérito, era um negócio assim, escandaloso. Agora, Lívia, eu também guardo comigo, cá para nós, que havia um incômodo de um jovem que tinha 30 e poucos anos, protagonizando um momento importante da vida do país, uma agenda importante da vida nacional, com uma grande projeção, e, para piorar, ainda era preto e nordestino. E olha os hábitos dele, como é que pode o cara da elite política brasileira comer tapioca? Era só o que nos faltava. Um pretinho que come tapioca está no lugar de poder. Com certeza, em algum momento, operou um grau de preconceito contra a esquerda, contra o nordestino e contra o negro. O deputado, e como é que você avalia a estratégia do governo que ficou 13, 14 anos no poder em relação a essa questão da mídia? Muitas pessoas dizem que, nesse período, as verbas para as rádios comunitárias, elas, assim, acabaram. Não foi direcionado muitas vezes para essas rádios, e você tem muito dinheiro indo para a Globo, para a Record, para esses grandes monopólios de comunicação. Você acha que faltou um ímpeto para haver uma regulação mínima, para possibilitar uma coisa que está na Constituição, gente, do princípio da ordem econômica, que é a livre concorrência, né, contra esse monopólio? Faltou um ímpeto do governo para comprar essa briga? Cara, tem um episódio famoso atribuído a Zé Disseu, eu não ouvi ele falar, mas é um episódio atribuído a ele. Quando questionado sobre a necessidade de organizar um sistema público de comunicação, um sistema de rádio e TV, né? Todo mundo falava da BBC de Londres, que é um exemplo internacional importante, ele teria reagido dizendo que já temos o Jornal Nacional. Né? Paulo Henrique Amorim fala isso. Então, eu repito, eu não ouvi a cena, mas gente que eu confio relata para mim esse tipo de postura, que é uma certa visão idealizada de que você, ao alcançar uma parcela do poder político, que é o que existiu no Brasil, né, o campo popular, de verdade, não governou o país. Por que Getúlio Vargas se suicidou? Porque ainda que ele tenha sido o presidente que fundou o Estado brasileiro, que organizou o Estado brasileiro, que criou as bases para a indústria brasileira, alguns dizem que ele foi um ditador, até há quem fale isso, mas o Getúlio, na minha percepção, foi o cara que estruturou o Brasil moderno. Antes dele, o que é que nós tínhamos? Era fazenda. Era um Brasil arcaico que a gente tinha, né? Ainda assim, Getúlio, com toda a força que ele teve, Getúlio comandou uma parte do poder político no Brasil. Tanto que Getúlio foi sistematicamente boicotado por um conjunto de instituições, inclusive do Estado. Inclusive instituições que têm um caráter estratégico para o Estado Nacional, que são as Forças Armadas. E se a gente for ver o que foi a experiência de Juscelino, a experiência de Jango, a experiência da pós-Constituição de 88, você percebe que, quando muito, nós alcançamos um pedaço do poder político. E nós não tivemos força no Brasil para ter um projeto de nação que envolva alinhado todas as instituições do Estado. Até porque opera contra nós o que nós historicamente chamamos de imperialismo. Eu sou daqueles que crê que há imperialismo, há ação política do imperialismo e há muito idealismo. Então, quando a turma fala eu tenho Jornal Nacional, é uma atitude quase pueril. E, na prática, o que é que foi feito? Quase nada para você estruturar um sistema público de informação. Porque criar a EBC não é suficiente. A EBC foi criada quase sob pressão total, mas você não deu os instrumentos adequados para que aquela rede se expandisse, como vivemos experiências, inclusive em países irmãos aqui. A Argentina avançou muito mais do que o Brasil. Isso para não falar no sistema alternativo. Se falarmos só sobre o sistema público de difusão, nós pecamos. E no sistema vinculado à sociedade, aí foi mais precário ainda. Por isso que, às vezes, Caio, eu sou muito incompreendido, porque tem gente que fala assim, pô, o aluno faz aquela crítica ali, ele era do governo, não tem problema. O problema é que errado é você não conseguir ver criticamente a experiência que a gente viveu. Sim. E nós avançamos, na minha impressão, sobretudo no governo Lula. Nós demos muitos passos para frente, mas nós tivemos muitos limites. E se nós não tivermos capacidade de enxergar esses limites, nós não seremos capazes, como país,
de dar um salto adiante. Então, o problema da comunicação pública é um dos limites estratégicos que o Brasil viveu e precisamos dar um passo adiante. Orlando, vamos falar, você falando de limites, né, de avanços e de recuos, vamos falar agora de um limite muito importante na história brasileira, que é o seguinte: você foi eleito o primeiro presidente negro da União Nacional dos Estudantes em 95, no ano de aniversário de 300 anos de Zumbi dos Palmares. 25 anos depois, mais especificamente em 2020, na sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, você disse no seu Twitter que havia aberto um boletim de ocorrência por conta de ataques racistas que você vinha sofrendo nas redes sociais. O ano passado, o STF decidiu que a injúria racial é crime imprescritível, assim como o racismo. Em janeiro deste ano, nós testemunhamos a barbárie que aconteceu contra o congolês Moise, crime que tem indícios de xenofobia e de racismo. Ou seja, a gente testemunha na história brasileira vários avanços e vários recuos no tema. Eu queria saber, na sua opinião, qual foi o maior avanço alcançado até hoje no debate acerca do racismo no Brasil e qual é atualmente o principal entrave para nós avançarmos ainda mais? Então, Lívia, é preciso situar historicamente o racismo no Brasil. Veja você, nós somos um país que tem aproximadamente 500 anos de vida e desses 500 anos, 400 anos, dos 500 anos, 400 anos na prática foi ancorado no racismo, no escravismo. Escravismo de povos originários, depois do povo negro. O Brasil foi o país do mundo que mais negros recebeu da África para serem escravizados. Muita luta, muita resistência, do povo negro, sobretudo, muita luta e muito apoio de não negros, porque a luta abolicionista contou no século XIX com importantes contribuições de intelectuais, de artistas, de parlamentares não negros que se somaram à nossa luta. E, ao final, quando conquistamos a abolição da escravatura, foi uma abolição inconclusa. É aquela famosa alegoria. Os negros saíram das senzalas para as favelas. Isso fez com que um atraso grande alcançasse o Brasil e o racismo ganhasse um caráter estrutural. Quando a gente fala racismo estrutural, para resgatar um conceito do professor Silvio Almeida, nós falamos de uma tecnologia de dominação que impede o acesso da população negra aos espaços de poder, aos instrumentos que permitem a emancipação individual e social. E, ao longo do século XX, esse embate aconteceu. Nós tivemos momentos muito importantes após a abolição da escravatura. Eu diria assim que a Frente Negra Brasileira, nos anos 20, que foi o primeiro movimento, a primeira articulação de homens e mulheres negros no país, foi um marco. O segundo marco, para mim, muito importante, é a formação do Teatro Experimental do Negro, do TEM, por Abdias do Nascimento, um ator, diretor, um intelectual, que anos depois se transformou num senador da República pelo Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos, nos anos 70, o surgimento da luta antirracista na forma de movimentos sociais, com a forte influência dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos da América, e diria que, nos anos 90, eu até registro como importante, em 1995, Fernando Henrique Cardoso ter admitido, como chefe de Estado, que há racismo no Brasil. Porque quando o chefe de Estado assume essa condição, abre um espaço para políticas públicas, e os anos 90 estruturou um debate de combate ao racismo e o ganho material, fora a abolição da escravatura e as organizações dos movimentos políticos e culturais e sociais de resistência, foi a introdução do sistema de cotas nas universidades. Por quê? Porque eu tenho um poder com o sistema de cotas muito grande de demonstrar que somos todos iguais. O que nós não temos é oportunidades iguais. E aquele princípio clássico grego, para promover a igualdade e tratar desigualmente os desiguais, que é a política de cotas, que no Brasil completa 10 anos nas universidades. Imagine que nos Estados Unidos nós temos 60 anos de política de cotas. Lá, eles avançaram mais. E olha que lá há uma segregação por guetos dos negros. No Brasil, não. Aqui há uma miscigenação, o que, inclusive, ajuda a ocultar o racismo. Sim. É base do discurso da democracia racial, o que torna mais complexo, porque também nós não podemos importar acriticamente as formas de luta antirracista de outros países
temos que desenvolver as nossas formas de luta. E diria que o acesso à educação, o acesso à universidade é a chave para nós rompermos definitivamente com a dinâmica racista do país. Eu diria que a política de cotas nas universidades, pelo simbolismo que ela carrega, tem um valor extraordinário. Deputado, recentemente essas lutas, né, elas vêm ganhando muita centralidade, né? A luta dos negros, das mulheres, a luta dos homossexuais. Eu queria saber, assim, os comunistas, eles ganham ou perdem com a centralidade que o chamado identitarismo ganha na pauta da esquerda dos últimos anos? Porque, assim, todos esses movimentos são muito legítimos. Com certeza, há essa desigualdade que precisa, enfim, acabar. Essa desigualdade é constituída pela identidade das pessoas, né? Ela precisa acabar. Mas isso ganhou... eu acredito, né, pessoalmente, eu acho que tem sido importado acriticamente essas teorias americanas e a gente não tem entendido como o Brasil se constituiu exatamente para a gente enfrentar isso de fato. Então, eu queria saber se você acha que os comunistas, que esse ganho de centralidade do identitarismo, ele deixa de falar com as massas e começa a falar mais com nichos, ou a sua avaliação é diferente? Cara, eu volto à história. Para mim, a história é a fonte inesgotável de ensinamentos. É uma fonte inesgotável de ensinamentos. Quando nós falamos da luta de classes e nós sustentamos uma perspectiva de transformação da sociedade, da construção de um projeto histórico de uma sociedade socialista, e lemos essa possibilidade a partir da análise da história, porque, veja, nem sempre o mundo foi capitalista. Nem sempre, o que me leva a crer que nem sempre o mundo será capitalista. E a luta de classes é um dínamo que produz o desenvolvimento da história. Então, eu diria para ti, Caio, que a luta pelo socialismo, na minha percepção, é uma luta que permanece atual, ancorada na dinâmica da luta de classes. Qual é a luta central dos comunistas? É a luta de classe. É a organização da classe trabalhadora em busca da sua emancipação. Mas nós podemos abstrair a história. Os comunistas foram aqueles que colocaram com muita centralidade, lá atrás, muita centralidade, a luta pela emancipação das mulheres. Porque não existe sociedade livre em que os trabalhadores se libertam e as mulheres seguem oprimidas. Eu vou dar um exemplo prático para você, Caio. Se a gente observar as experiências de socialismo, olha como foi a União Soviética, olha como é a China, o Vietnã, observe como é Cuba. As mulheres têm um peso político e nas lideranças estratégicas desses projetos menor do que deveria ter. O que sinaliza o quê? Que a luta pela emancipação social precisa estar mais ligada à luta pela emancipação das mulheres. Ninguém vai me convencer que a China, nós não tivemos capacidade de produzir uma mulher com capacidade de ombro a ombro com os homens compor o birô principal daquele país. Ninguém vai me convencer que em Cuba nós não tivemos mulheres capazes de ombro a ombro com homens ocuparem o espaço de poder. E por que não ocuparam? Fica a pergunta. Olhando de novo para a história. O Brasil tem uma história própria. A história da Alemanha é uma, dos Estados Unidos é outra, da China é outra. Do Brasil, como te disse agora há pouco, 4 dos 5 séculos da nação brasileira foi marcado pelo escravismo. 3 desses 5 séculos por escravismo negro. O racismo ganha um caráter estrutural. A luta antirracista no Brasil, diferentemente da Alemanha, da China, dos Estados Unidos, ela precisa ser tratada com a dimensão que tem o racismo nesse país. Por isso que a abordagem de classe, na minha percepção, deve estar imbricada com a abordagem de gênero e, na minha percepção, deve estar imbricada com a abordagem de raça. Classe, gênero e raça atravessam a luta popular. Há outras lutas, é evidente que há outras lutas que têm peso. Há lutas novas que eu nem observo que virão, é evidente que elas surgirão, terão peso. Mas, na minha percepção, não há chance de um projeto de libertação nacional em que a gente não encare a tarefa de classe, dando protagonismo aos trabalhadores, emancipando as mulheres e superando o racismo. Falar de identitarismo, tal qual acontece nos Estados Unidos, no que diz respeito ao Brasil, na minha opinião, é uma leitura que rebaixa a luta popular
e eleva para um patamar analítico, de debate teórico, conceitual e carregado de preconceito, porque diminui o peso da luta das mulheres e da luta antirracista num país como o Brasil, que, na minha opinião, tem um peso muito grande. Se você vai na fábrica, metade de lá é mulher. Você vai na fábrica, a maioria, muitas vezes, é negra. O que não quer dizer, Caio, que nós não possamos refletir e reavaliar, inclusive, determinados conceitos que são tratados no Brasil. Vou dar um exemplo prático para você, para concluir. Eu tenho levantado, junto ao movimento antirracista no Brasil, uma reflexão sobre o conceito demográfico de negro. Eu levanto uma reflexão. Por quê? No Brasil, por lutas do movimento negro, inclusive, tendo como pano de fundo a ideia de que somos a maioria, se adotou como critério demográfico que a população negra é formada pela soma dos pretos e dos pardos. Uhum. Isso é funcional para dizer somos maioria, mas isso é disfuncional porque pode servir para ocultar o racismo. Uhum. Tem lugares que os negros são maioria. A seguir o critério de pretos e pardos juntos são os negros, tem Câmara de Vereadores no Brasil que a maioria é negra. Aí, quando você entra lá, você olha para um lado, olha para o outro e não vê identidade negra. Vou dar exemplo prático. O presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ele é autodeclarado pardo. Uhum. Ele estaria no rol dos negros da Câmara dos Deputados. Sim. Ele, eu tenho certeza, não tem a identidade negra. Sim. Por quê? Não tem diferença de raça. A raça humana é uma só. A diferença é social e cultural a partir da organização de etnias, traços fenotípicos, mas, sobretudo, da construção de identidades. Por isso, quando você fala a raça é humana, mas o negro é diferente da condição de um não negro, porque a cor da pele dele, por exemplo, num país como o Brasil, que tem um racismo cromático, impacta nas oportunidades. Sim. Por isso, Caio, que eu considero que a centralidade da luta é de classe, gênero e raça. E tão errado quanto absolutizar um tema de uma identidade diante de outros fatores de emancipação, tão errado quanto é reduzir, sob o argumento de que isso fragmenta a luta, a importância que tem certas identidades. Deputado, deixa eu só fazer uma observação sobre esse tema antes da gente passar para outro, que é o seguinte: eu acho que qualquer partido, qualquer grupo político, isso independente de ser direita ou esquerda, se ele olhar para os movimentos de identidade de uma forma de uma forma negativa, no sentido assim, nossa, se eu for para esse tópico, eu vou estar perdendo, ele automaticamente ele vai estar perdendo, pelo seguinte sentido: é muita força e muita capacidade produtiva de pensamento, de vontade de mudança que esses grupos, entre aspas, minoritários, como as mulheres, os negros, a comunidade LGBTQI+, têm para dar. Então, eu acho assim, se um partido olha para esse movimento e não quer se envolver muito com ele, das duas uma: ou esse partido ele tem um projeto de poder que ele quer manter as coisas como estão, entendeu? Ou ele não está sendo nem pragmático, porque vai além de você ter princípios humanos, de você ter princípios filosóficos, são forças vivas que estão aí na sociedade para fornecer o melhor. O Brasil só perde enquanto essas forças não estiverem inseridas em todos os partidos e nas melhores posições. O Brasil ele está apenas perdendo. Isso não importa se o partido é de direita ou se é de esquerda. Porque cada luta dessa tem vários movimentos. Então você tem esses movimentos dentro dessas lutas mais extremistas, que fala, por exemplo, que miscigenação, o pessoal fala que miscigenação é genocídio. Entendeu? Estão existindo, e esses são os grupos que têm mais voz nas redes. Esse grupo mais extremista que fala que miscigenação é genocídio, etc. Então, assim, talvez alguns partidos são mais refratários a esses mais radicalizados, mas, obviamente, que o pessoal mais racional, que compreende melhor o Brasil, o Orlando é um pensador também, citou o Silvio Almeida, esse pessoal não é identitário. Eu não diria que são identitários que pensam dessa forma mais radicalizada. Eles entendem muito o Brasil. Caio, na verdade, esse tema, ele é um tema que está em disputa. Sim, exatamente. Veja você, no final do século XIX,
do final do século XIX e começo do século XX, qual era o conceito hegemônico na elite brasileira? Era o seguinte: a miscigenação que houve no Brasil é um problema. A miscigenação que houve no Brasil é causa do atraso brasileiro. Uhum. O componente índio, o componente negro na formação brasileira atrasa o Brasil. Isso era elaborado. Você tinha pesquisadores que tentavam sustentar, entre aspas, cientificamente, a condição inferior de negros e de povos originários. Os anos 30 abriu uma outra fase no pensamento social brasileiro. Eu sou daqueles que valoriza muito Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, que é muito contestado, o Gilberto Freire, nos movimentos antirracistas, mas abriu uma fase em que a reflexão passou a ser outra. Passou a ser a reflexão de que a miscigenação podia ser um ativo para o Brasil. A miscigenação poderia ser positiva para o Brasil. E na esteira desse debate surgem personagens como Darcy Ribeiro, que valoriza esse tipo de formação do Brasil. Ocorre que, na transição dessa visão negativa da miscigenação, que nós, felizmente, superamos, para uma visão positiva, nós vivemos um dos momentos mais traumáticos da história, que foi a ascensão do nazismo. E, curiosamente, Caio, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo chocado com o horror do nazismo, né? O ódio racista do nazismo, as próprias Nações Unidas, a Unesco, as organizações internacionais começaram a buscar explicar por que vivemos aquilo e por que há países que não há um nível de tensão racial tão intensa quanto o nazismo produziu e, ao contrário, há até algum nível de convívio. O Brasil foi estudado, o Brasil foi publicado nas Nações Unidas, nos órgãos internacionais, como exemplo, e ali se constituiu o chamado mito da democracia racial. Porque dizer que o Brasil, que a miscigenação é algo positivo e não algo negativo, é diferente de caracterizar o Brasil como um lugar de democracia racial. Sim. Aí o movimento negro passou a fazer a crítica ao mito da democracia racial e houve, na minha percepção, uma mescla desse debate que eu me refiro aqui, da miscigenação como algo positivo, com o mito da democracia racial. Na minha visão, a miscigenação é parte do processo de formação social e histórica do Brasil. Eu trabalho nisso como dado da vida. Isso não produziu a democracia racial. Dizer isso é falso, né? Agora, nós aqui não temos o modelo dos Estados Unidos. Eu sempre que nos debates participo, lembro de um professor que, na minha opinião, deveria ser mais lido no Brasil. 2, Clóvis Moura, quando escreveu A Dialética Radical do Negro do Brasil, tentando colocar o racismo no plano histórico, como ele se desenvolveu, e o professor Horaci Nogueira, que escreveu um livro lindo chamado Tanto Preto Quanto Branco, quando ele estuda comparando o racismo americano e o racismo brasileiro. O racismo nos Estados Unidos é de origem, no Brasil é de marca. Nos Estados Unidos, até a terceira geração, se tiver um negro da sua família, você é considerado negro. Aqui é cromático, é a cor da sua pele. Lá tem guetos, aqui é espalhado na sociedade. Então, o que nós precisamos ter, na minha opinião, é uma inteligência maior, um debate mais aberto, um debate mais fluido, e não interditar o debate, para que nós possamos, bebendo naquilo que é seminal de um pensamento renovador, digamos assim, valorizando o que importa, datando o que é datado, porque tem aspectos, o Gilberto Freire, sobretudo, é muito criticado, e, na minha impressão, falta datar determinadas manifestações dele, que, se você não colocar no plano histórico, você vai ter dificuldade de entender. E, a partir daí, um anacronismo, né? A partir daí, dessa sociedade de hoje, com a realidade de hoje, com as manifestações do racismo de hoje, com os instrumentais que o Estado tem hoje, com a realidade cultural de hoje, enfrentar. Mas há tanto extremismos, Caio, do que eu chamaria de racialismo, como há também extremismo do outro lado, que tentam negar o caráter estrutural do racismo. Então, o nosso desafio é produzir uma síntese, porque não há um extremo só nos movimentos antirracistas, não. Também há, em partidos intelectuais, você lê o artigo do Risério, recente, na minha opinião, chega a ser desrespeitoso a forma como ele aborda. Então, esses extremos precisam ser enfrentados. Sim.
Deputado, vamos mudar um pouquinho, esse assunto é super interessante, mas vamos avançar um pouquinho, vamos falar de PL das fake news. Essa semana que passou, Bolsonaro foi à Rússia. E nessa mesma semana foi adiada a votação do requerimento de urgência para o PL das fake news. Três observações a respeito da viagem do Bolsonaro. A primeira é que o Carlos Bolsonaro, nosso vereador internacional, estava presente na comitiva. A segunda é que o Carlos, lá da Rússia, remotamente, ele votou contra um projeto de lei da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que instituiu o Dia Municipal de Combate às Fake News. A terceira é o que o jornalista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense, aqui de Brasília, ele apurou que alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral, eles acreditam que um dos maiores objetivos da viagem do Bolsonaro à Rússia foi se encontrar com grupos que atacam sistemas de governo e de empresas e que produzem a disseminação das chamadas fake news, as notícias falsas. O senhor é relator desse PL, e entre as suas missões está falar com a base do governo sobre as tratativas da proposta. E o senhor, inclusive, vai ter que se reunir com o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, para ouvir os pontos de divergência da bancada. Eu queria saber como estão essas tratativas com a base que apoia o governo, porque o PL ele traz, obviamente, penas para penas de reclusão, inclusive, eu até anotei aqui, reclusão de 1 a 3 anos e multa, a promoção e financiamento de disseminação em massa de mensagens que contenham fato sabidamente inverídico que comprometa o processo eleitoral. Como que estão essas tratativas com a base governista, deputado? Deputado, deixa eu só adicionar uma coisa, porque tem muito a ver com o que a Lívia está falando, que é o seguinte: uma CPI, ela não é feita exatamente, né, o objetivo final dela não é mandar prender, enfim, juntar prova para mandar para o Ministério Público, não. O objetivo, assim, número 1 de uma CPI é verificar na legislação aquelas lacunas que estão fazendo com que os crimes possam ocorrer, né? Então, eu queria saber, assim, nesse PL que o senhor é relator, essas lacunas quais seriam essas lacunas? Foram identificadas? O PL é uma decorrência direta dos achados da CPI? Tá, então vamos dividir. São 2 perguntas, então. Tratativas Isso. com o governo no ano eleitoral, com Carlos Bolsonaro na Rússia, e a pergunta do Caio sobre as lacunas. Então, primeiro, eu quero uma observação, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instituto criado na época do Bismarck, na Alemanha. É um instituto que era permitido às minorias apurar condutas, apurar problemas também. Não é apenas para apurar crimes, né? Eu lembro de uma CPI histórica no Congresso Nacional que investigou a situação da ciência e da tecnologia no país, para que pudesse permitir a estruturação de uma política nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a CPI vai além da investigação de denúncias. Eu não participei da CPI das fake news, então eu tenho dificuldade de identificar os resultados dela, até porque ela não acabou. Aliás, tem uma conversa de que ela vai voltar a funcionar. A CPI sim. das fake news, eu espero que ela conclua. A CPI da Covid, que foi outra CPI, fez apontamentos com relação aos riscos que a desinformação produz. Eu conversei com o senador Renan Calheiros, que é relator dessa CPI, ele já indicou itens que, na opinião dele, poderiam ser incorporados, está na pauta para a gente conversar com a nossa assessoria, com a consultoria da casa, com os líderes, para ver o que nós poderíamos incorporar. Portanto, cara, sobre esse aspecto, a gente está em construção, avaliando não só o que foi disponível da CPI das fake news, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, participou da CPI, participou do nosso GT, que elaborou o projeto nosso votado em dezembro, e deu uma contribuição com o olhar da CPI. E vamos trabalhar a partir do relatório indicado pelo senador Renan Calheiros. Olha, debater a desinformação, como disse mais cedo, Lívia, é um tema absolutamente contemporâneo. Acontece esse debate no mundo inteiro e é diferente. Por exemplo, eu fui relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando eu relatei essa lei, eu pude estudar a experiência da Europa, que já está na 4ª geração de lei de proteção de dados pessoais. Nos Estados Unidos, desde os anos 60, você tem regra de proteção de dados pessoais. O que é que eu fiz? Eu procurei beber nessa experiência e produzi uma lei brasileira, levando em conta as experiências internacionais. No combate à desinformação, nós não temos como realizar isso.
porque não tem uma experiência de legislação no mundo. Então, esse é o desafio. Não há sequer um conceito de desinformação. Porque quem diz o que é desinformação? É como se fosse assim, dizer o que é verdade e o que é mentira. Sim. Eu tive agora, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, no caso de Moisés, e a família de Moisés questionou a ausência de segurança para eles. O governador falou, eu ofereci uma viatura da polícia para colocar na porta da casa deles. Agora, imagina se na periferia de uma grande cidade do Rio de Janeiro, como é o Rio de Janeiro, uma viatura na porta de uma casa é o sinônimo de segurança? Levando em conta a relação que a comunidade tem com a polícia, sim. Você pode expor mais aquela família, pode até criar uma tensão maior. Aí eu te pergunto, é fake news dizer que o governo ofereceu segurança? Não. Não. Uhum. É fake news a família dizer que não se sente segura pela ação do Estado? Também não. Então, você veja que é um processo que é relativamente complexo. Por isso que a lei é liberdade, responsabilidade e transparência na internet. A lei concentra na defesa de regras para a moderação de conteúdo, porque Bolsonaro não quer nenhum tipo de moderação, que é quando uma plataforma rotula uma publicação, retira um conteúdo, diminui o alcance. Ele é contra qualquer forma de modulação. Ele está errado, porque as plataformas devem ter obrigação de moderar, mas não pode ter todo o poder. Nisso ele está certo. Tem que ter regra para fazer a moderação. Tem que notificar o usuário, tem que dar o direito de contraditório. Se houver erro da plataforma, tem que fazer uma reparação a esse usuário. Portanto, a moderação de conteúdo regulada é algo muito importante. Regras de transparência. As plataformas operam sem regras de transparência. Não temos relatórios para acompanhar como é que ela funciona. Elas se recusam a oferecer informações às autoridades brasileiras que já oferecem para outros países. Então, o projeto fixa regras de transparência. Nós apontamos regras para a produção de prova, no caso do serviço de mensagem. Enfim, tem um conjunto de ideias, inclusive um tipo penal, que pode gerar reclusão de 1 a 3 anos. Em que circunstância? É para pegar o tiozão do WhatsApp? Não. A tiazinha do WhatsApp? Não é o indivíduo. O indivíduo que reencaminha a mensagem sem checar tem que ser educado. Agora, o problema é outro. Quando nós temos quadrilhas que se organizam, usando aparato, máquina, equipamento, tudo isso, para difundir fatos que se sabe em verídico, que pode produzir, questionar a rigidez do processo eleitoral, é contra essas quadrilhas que nós queremos enfrentar. Então, eu diria que é um processo de debate, tem muita polêmica ainda, é normal. Na minha visão, tem polêmicas que vão ser resolvidas no voto, no plenário, mas, dezembro, nós aprovamos o texto do grupo de trabalho. Na primeira semana de fevereiro, eu reuni com o presidente Arthur Lira, ele pediu que eu voltasse ao Colégio de Líderes 2 semanas depois. Foi na semana passada. 2 semanas depois, no Colégio de Líderes, nós definimos que, até o final do mês, nós iríamos votar o requerimento de urgência. Não houve adiamento. O Arthur Lira botou na pauta, como ele faz sempre, e fica a pauta remanescente para a semana que vem. A minha expectativa é votar o requerimento de urgência na semana que vem. Estamos reunindo bancadas e líderes, conversando, inclusive, no Senado. A minha expectativa é, em março, votarmos no plenário da Câmara um texto que vai ser feito em diálogo com todo mundo, inclusive com o governo. O governo pode obstruir a votação? Pode. É o direito dele. Só que é o seguinte, o Congresso também pode não aceitar a obstrução do governo. Sim. O governo mandou uma medida provisória que proibia a moderação de conteúdo, o presidente do Congresso devolveu. O governo mandou um projeto de lei que falava sobre moderação de conteúdo, o presidente Arthur Lira achou que era adequado fazer esse debate no PL 2630. Então, eu diria que o Congresso está emitindo sinais que pretendem regular as plataformas digitais, combater a desinformação. Agora, eu não pretendo fazer um projeto que seja fulanizado para aquele aplicativo, para aquela tecnologia, para aquela empresa. Porque o que é hoje, eu sou da geração, Lívia, como eu te falei no começo, tenho 50 anos. Eu usava o Orkut. Se eu falar para minha filha Maria do Orkut, ela vai achar graça. Vai achar que é um dinossauro, entendeu? Então a tecnologia muda muito, não dá para você fazer uma proposta. A Maria já deve achar isso no Facebook. Sim, é verdade. Deputado, eu queria retomar um pouco a questão mais política partidária e tentar entender melhor a relação do PCdoB com o PT, tendo em vista
Vamos voltar lá para o ano de 89, quando o grande líder João Amazonas começa a reestruturar esse grande partido que vai ser o PCdoB, e que é o único partido que apoiou o PT em todas as eleições, né? Então, o João Amazonas tem analistas que dizem que vislumbrou no Lula e no PT o futuro da esquerda no Brasil, por isso o partido dedicou esse apoio ao longo de todo o tempo ao PT. E a gente tem, ao longo desse tempo, muitas histórias de fricção, né? Vou citar alguns exemplos. O PT não quis a reeleição do Aldo Rebelo para a presidência da Câmara, articulou o que pôde lá para impedir isso. Tem o episódio do Maranhão, que apoiou a Rosiana Sarney contra o Flávio Dino. Tem o episódio mais recente da Manuela, que foi ser vice da vice, porque o PT não aceitou de jeito nenhum a formação de uma frente ampla e fez aquela, enfim, submeteu o PCdoB a ser a vice do Haddad, né? Então, o partido ele se encontra nesse momento agora de cláusula de barreira com um futuro incerto. Como é que o senhor avalia historicamente essa submissão ao lulismo? Houve submissão ao lulismo à luz dessa... Como é que o senhor avalia isso à luz da organização do campo progressista hoje? Foi estratégico, foi necessário submeter ao lulismo para, enfim, para o partido se manter, né? Para o partido sobreviver ao longo do tempo? Olha, o processo político ele é sinuoso, ele não é uma linha reta, né? Eu tenho dito que ao PT não pode ser imputada responsabilidade ou punição por ser um partido grande. Parabéns, conseguiram se organizar com acertos e com erros e se converter num partido que é o maior partido da esquerda brasileira, o maior partido do Brasil, né? Eles têm a vantagem de ter Lula como fundador, criador. Lula, ao lado de Getúlio Vargas, são os dois grandes nomes da República Brasileira, as duas grandes lideranças da história do Brasil. Só que Lula está vivo ainda, fazendo política, esperto, sabido, botando todo mundo no bolso. Então, eu diria que o PT tem seus méritos. Ao longo desses 42 anos de vida, produziu muita coisa importante. O próprio governo Lula é importante, teve ganhos importantes para a vida nacional, né? E a esquerda brasileira viveu momentos muito diferentes, né? Eu fui formado militante em polêmica com o PT. A minha juventude, eu atuava em polêmica com o PT, acentuando as diferenças estratégicas que existiam com o PT e muitas diferenças táticas. Eu nasci na Bahia, em Salvador. A primeira vez que o PCdoB apoiou um candidato do PT no meu estado foi em 1998. Vou lembrar Aldo Rebelo aqui. O Aldo Rebelo foi eleito vereador 10 anos antes, em São Paulo, apoiando o PT. São Paulo, que é o estado que eu vivo há 30 anos. Então, o Brasil tem uma dinâmica própria, as forças políticas têm um padrão de relacionamento que é do tamanho do Brasil, na sua diversidade, né? Eu diria que o PT já deu uma grande contribuição, tem os seus traços políticos, que é tipo de uma força que é majoritária, né? E, na minha visão, os erros não são apenas do PT. Os erros estão também no padrão de comportamento de outros partidos. Eu, no PCdoB, eu sou daqueles que crê que o PCdoB deveria buscar mais protagonismo, porque, na minha visão, time que não joga não forma torcida, tem que ocupar espaço. Parte da explicação da expansão do PT tem a ver com a identidade que eles procuraram acentuar muito. Acentuar essa identidade muitas vezes foi visto como sectarismo, como isolacionismo, um pouco como o PSOL faz, muitas vezes, que é tido como sectarismo. Só que esse aparente sectarismo ajuda a produzir uma identidade. A questão que fica, Caio, é como equilibrar isso. Porque tem momentos em que você pode afirmar sua identidade e não oferece risco. Tem momentos que você tem que fazer unidade para evitar um risco maior. Então, a minha impressão é que nós, nas alianças presidenciais com Lula e com o PT, foram alianças corretas. Eu, pessoalmente, defendi que em 2018, eu defendia que nós tivéssemos uma aliança com o Ciro Gomes. Eu defendi isso abertamente, porque, na minha concepção política, naquele momento, ele reunia as melhores condições políticas para se apresentar como nome do nosso campo. Perdi. Defendi que tivéssemos, na segunda hipótese, uma candidatura própria. Perdi, né?
Agora, isso não quer dizer que eu tinha razão. O opinião está errado. O Ciro poderia ter tido nosso apoio e não ter acontecido nada também. Né? Mas era a visão que eu tinha daquele momento, à luz da luta política que nós enfrentávamos. E olha que eu lutei até a última hora contra o impeachment da Dilma. Até o último instante. Mas, na minha percepção, naquele instante de 2018, a opção do PCdoB não foi a opção adequada. Eu estou falando para vocês aqui porque eu já falei internamente. Né? E optei por... Hoje, eu sou uma pessoa cada vez menos relevante na vida nacional do PCdoB, porque eu não faço mais parte da direção nacional. Eu considero que é hora de outros quadros assumirem, com mais capacidade do que eu, para que possam levar o partido adiante, levar o partido a um patamar que eu não tive força nem capacidade de levar. Eu espero que as novas gerações tenham mais sucesso do que eu, possam impulsionar o PCdoB para um lugar mais relevante do que o que a minha geração conseguiu levar, que, na minha opinião, frustrou as minhas expectativas. Eu desejava levar o partido num lugar mais adiante, mas espero que no futuro a nossa turma mais jovem que está vindo aí, com todo o gás, possa cumprir esse papel. Ah, mas é assim mesmo, né, deputada? A gente tem que mirar no céu para tentar ir cada vez mais alto, né? Mas vamos falar um pouco, o senhor falou de equilíbrio, uma palavra muito importante, vamos falar sobre o sistema de federações agora. Na minha avaliação, como cidadã mesmo, como pessoa votante, né, como eleitora, eu achei que o sistema de federações ele tem umas penalidades, ele prevê penalidades um pouco duras para os partidos que rompam com a federação na qual ele está inserido. Então, a federação ela é prevista para durar 4 anos, né? No mínimo, ela pode ser permanente, tá. No mínimo 4 anos. No mínimo 4 anos. Então, assim, nesses 4 anos, se um partido que compõe uma federação, se ele sair, ele não vai poder entrar em outra federação ou fazer uma coligação para eleições majoritárias nas 2 eleições subsequentes. Além disso, ele não vai poder se valer do fundo partidário até a data prevista para o fim da federação. Ou seja, é um desincentivo às rupturas dentro da federação e um incentivo à negociação e à composição dentro da federação. Do ponto de vista da governabilidade, eu entendo isso como um ponto positivo. No entanto, estritamente do ponto de vista da esquerda, falando de ideologia e de negociação para implementação de agendas públicas, será que uma federação de esquerda comandada pelo PT como uma espécie de hegemon, feitas as ressalvas que o senhor disse, que ele não tem culpa de ser um partido grande, tudo, fez por merecer, mas será que uma federação, uma esquerda federada, sob o comando do PT, ela não, essa federação ela não empurraria toda a esquerda para um espectro mais do centro político? Por exemplo, porque o senhor não acha que esse sistema ele não desincentiva os partidos menores a serem ideológicos e os incentiva a serem mais pragmáticos? Resumindo, será que isso não traria a democracia brasileira mais para o centro do espectro político? Olha, Lívia, primeiro eu quero valorizar o Instituto Federação Partidária. É um instituto novo, incluído na lei do Brasil. Nós observamos a experiência internacional. Você tem institutos possíveis em países como Chile, Uruguai, Portugal, Espanha, Alemanha, e que, na minha opinião, enriquece o nosso sistema político. Sim. O Brasil tem uma democracia recente, está vivendo uma fase de maturação. Eu, pessoalmente, considero que 36 partidos políticos revelam a fragmentação do sistema partidário brasileiro. Agora, eu sou contra medidas autoritárias para produzir convergências partidárias, como é cláusula de barreira. Eu sou favorável a criar mecanismos democráticos que produzam a convergência partidária, que é o caso do Instituto da Federação. Então, eu sou favorável, é uma boa nova, vai nos ajudar. Segundo, participar da federação não é obrigatório. Sim. Se o partido não quiser participar de uma federação, ele não participa. Uhum. Eu, por exemplo, defendi como hipótese uma federação entre o PCdoB, o PSOL e a Rede, que não haveria uma assimetria tão grande, não haveria uma diferença tão grande entre os partidos. Mas eu perdi essa posição internamente. Eu tinha um raciocínio que fundamentava essa minha opinião. Eu perdi. Mas nenhum partido é obrigado a firmar uma federação.
Quando eu falo que ao PT não pode ser imputada a sanção por ser grande, é porque também nenhum partido é obrigado a fazer federação com o PT. Aliás, para o PT, a federação não faz nenhuma diferença. O PT foi provocado pelo PCdoB, provocado pelo PSB, provocado pelo PV para formar uma federação. As sanções são muito duras? São. Mas elas precisam ser tão duras, na minha opinião? Sim. Por quê? Porque se não tiver uma sanção que desestimule a ruptura com as federações, a federação vai virar uma coligação travestida. Se junta para eleger deputado, aí dali a pouco briga para a disputa municipal. Aí isso seria uma farsa. E as coligações, como é que era? Para lembrar os nossos amigos que acompanham. Os partidos se juntavam sem nenhuma identidade, juntavam de esquerda e de direita na mesma chapa, e no dia da eleição, depois de fechada a urna, acabava a coligação. O cara votava na Lívia e elegeu o Caio. Esse é um argumento que os críticos da coligação faziam. Ele existe? Existe. Então, se você permitir ter federação para a eleição e depois desfazer, você vai estar fazendo uma coligação travestida. Por isso que as sanções são tão duras. Ah, não, mas isso aí pode impor uma dinâmica de migrar para o centro. Quem não quiser, fique no seu lugar. Não faça federação. Ah, isso pode oferecer algum risco? Pode, mas é da vida. Vou dar exemplo prático. O PDT. O PDT não está participando de uma mesa de negociação dessa federação aí. O PSB. O PSB está avaliando se vai mesmo ou não compor essa federação. Se eles não comporem, eles vão ter ganhos e perdas. Pode ter perda num estado ou no outro para eleger um deputado? Pode. Mas pode ter ganhos também. Terão mais nitidez política, serão uma alternativa mais perceptível pelo eleitorado. Eu diria que temos que experimentar essa experiência. A dureza das sanções é para não permitir coligação travestida. E sempre haverá ganhos e perdas para quem esteja ou para quem não esteja. E o meu palpite é que a experiência da federação, a dinâmica que vai ser criada a partir daí, vai fazer com que daqui a pouco tenhamos uma federação ainda maior no campo da esquerda brasileira, com um programa nítido, o que vai ser muito importante para a disputa e construção de um projeto nacional. Certo. Deputado, ainda sobre meios sobre federação. Se esse projeto de federação der certo, da Federação da Esquerda, com ou sem o PSB, muito provavelmente uma pessoa que vai fazer parte dessa federação é o ex-tucano Geraldo Alckmin, porque ele também está em tratativas com o PV. Essa chapa Lula-Alckmin, dois dos argumentos de pessoas que defendem a formação da chapa são os seguintes. O primeiro, de que por atrair um eleitorado mais conservador, seria uma tentativa para que Lula ganhasse já no primeiro turno. O segundo argumento, esse eu já vi o Lula dizendo abertamente, é que essa chapa ela seria fundamental para a governabilidade após uma eventual vitória do Lula, né? Eu queria saber o seguinte, o senhor acha que essa foi a melhor chapa que a esquerda poderia montar, tanto para garantir a governabilidade, quanto para vencer a eleição? Ou o senhor teria algum outro caminho, uma outra opção? Olha, primeiro que, se for formar a chapa Lula-Alckmin, já não é uma chapa de esquerda. Com alguma generosidade, eu diria que seria uma chapa de centro-esquerda. Eu não sou do PT, eu não tenho procuração para falar pelo PCdoB. Então, eu imagino que a definição de vice será feita a partir de uma posição do presidente Lula, ouvido o conselho de partidos que sinalizaram apoiá-lo. O PCdoB sinaliza apoiar, o PSB sinaliza apoiar, o PV e o PSOL, até onde eu sei, são partidos que sinalizaram apoiar a candidatura de Lula a presidente. Eu votarei no presidente Lula, sendo o Alckmin vice ou não, porque eu acompanharei a posição que for do PCdoB, que, pelo que eu percebo, deve indicar o apoio ao presidente Lula. Na minha percepção, esse papo de que um vice como Alckmin poderia fazer uma sinalização ao mercado, eu acho um argumento fraco, porque o mercado conhece Lula, Sim. Sabe qual é o estilo dele de governar. Então, eu não vejo assim, nenhuma serventia como sinalização ao mercado. Na minha percepção, um apoio do Alckmin ao Lula no segundo turno seria mais simbólico
desse deslocamento de forças políticas em direção ao Lula. Porque eleição de 2 turnos é assim. Primeiro turno é opção. Você deveria ter a alternativa do partido, o melhor candidato, sobretudo o melhor programa, que se debate muito pouco. Eu creio que no Brasil deveríamos debater mais o programa do que o candidato a vice, até mesmo do que o candidato a presidente. Porque o programa de candidatura é o que encarna o projeto que tem que ser dialogado com o povo, né? Então, eu apostaria mais no debate de programa do que de candidatura a vice. E, na minha impressão, no segundo turno, renderia mais. Porque o meu palpite é que, depois do frisson causado pela filiação do governador Alckmin, depois do frisson causado por uma eventual indicação dele para vice, vai ficar diluído. Quando começar a campanha eleitoral, já vai ter peso político nenhum. Num segundo turno, minha impressão é que a repercussão política seria maior. Mas também não sou eu o protagonista desse debate e eu me resigno à minha condição, nesse caso, de eleitor, de ativista político que luta para derrotar Bolsonaro. Porque o centro da minha atividade política, não por acaso está na minha identidade, na biografia, é derrotar o fascismo, derrotar a extrema-direita, derrotar Bolsonaro por tudo que ele representa de ameaça à democracia e a um projeto de nação. Deputado, então, como senhor do seu próprio destino, qual que vai ser o destino do deputado Orlando Silva nesse contexto todo? O senhor continua no PCdoB, está tratando com outros partidos, vai se candidatar aí a deputado, a governador, enfim, a Senado. Como é que adianta para a gente os seus planos para 2022, por favor? Cara, eu sou um homem realizado politicamente, do Grêmio Estudantil, do Centro Acadêmico, do DCE, da UNE, do Centro de Estudos Sindicais, de Trabalho de Educação Popular, de Formação Sindical, de experiência de governo, de vereador, de deputado, de ministro. Eu sou um homem realizado, assim. Eu sempre estaria à disposição de construir um projeto para a nação brasileira. Hoje, eu sou filiado ao PCdoB, em São Paulo. A direção do PCdoB de São Paulo, no dia de ontem, inclusive, indicou que nós deveríamos nos apresentar para disputar um novo mandato para a Câmara Federal. É o que está no meu horizonte, disputar um mandato federal pelo PCdoB no estado de São Paulo e seguir como parlamentar, como ativista político, tentando, sobretudo, eu diria, Caio, um esforço, eu tenho estimulado uma reflexão no campo da esquerda para um esforço de renovação de um projeto de esquerda no Brasil. Eu sou daqueles que creem que nós estamos vivendo uma fase de transição. Espero que o Lula se eleja presidente da República e, ao final do mandato dele, não tenho a menor dúvida que novos desafios serão colocados para a esquerda do nosso país e é preciso reorganizar um projeto de esquerda no Brasil. Mas Lula é renovação, deputado? Não entendi, não ouvi o que você falou. Lula é renovação? Eu diria que a disputa de Lula em 2022 é uma disputa para a reconstrução de tudo que está sendo destruído pelo Bolsonaro. Na minha percepção, nem o próprio presidente Lula imaginava ser candidato a presidente da República em 2022. Mas, diante do caos produzido pelo Bolsonaro, diante do lawfare vivido pelo Lula, que também tem essa dimensão que nós não podemos abstrair. Sim. A perseguição que foi feita ao Lula e ao PT produziu um ambiente em que a Lula é indispensável ser candidato para se defender a sua honra e desnudar uma operação que foi feita. Nós não queremos ocultar erros eventuais que tenham sido produzidos, mas nada justifica o que Moro e Companhia Limitada fez no Brasil. Nada justifica. E a eleição de Lula, na minha percepção, é também uma resposta a esses ataques, que no limite são ataques à democracia que nós vivemos no último período. Tá certo. Como se fosse um encerramento de um capítulo, né, deputado? Imagino que sim. Bom, Caião, vamos chamar o deputado para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Deputado, esse é o Momento Jânio Quadros, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como o senhor sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o bucólico hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que o senhor imagine que Orlando Silva acabou de ganhar a eleição para presidente do Brasil em 2022 e que o senhor escolha uma pessoa, uma instituição, uma coletividade para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo para o seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que o senhor tem que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
senhor vai falar e a gente vai transcrever esse conteúdo no nosso site, que a gente tem um mural lá dos presidentes por um bilhete, todo mundo que vem aqui tem o seu bilhetinho, Momento Jânio, no site do politicaalquadrado.com.br. Eleito presidente da República? Você, Sim. Exatamente. Ciro Gomes, você está convocado para ser o meu chefe da Casa Civil e não tem alternativa de dizer não. É verdade esse bilhete. Muito bom, deputado. Deputado, muito obrigada por ter vindo até aqui ao nosso estúdio virtual, nesse nosso episódio de número 50. Aos poucos, o nosso programa ele está construindo a sua própria história. E a gente agradece muito que um pedacinho da sua história, com tanta experiência, tenha cruzado com a nossa em uma plena manhã de domingo. Na minha preparação para esse episódio, mergulhando, né, no mundo Orlando Silva, eu fiquei com a impressão de que o senhor gosta do José Carlos Capinã, que é um poeta e músico baiano que, por um acaso, fez 81 anos ontem. Olha o tanto de efemérides, 81 anos ontem, 19 de fevereiro. Sendo assim, eu escolhi um trechinho de um poema dele para ler aqui para a gente, que eu acho que combina muito com um podcast de política, tendo como convidado um deputado com a sua experiência em um ano eleitoral como 2022. É um trecho do poema Algumas Fantasias. Abre aspas. Sou político e nem sei o que possa dizer com isso, mas é da época ser político. E há vários políticos, e cada um tem a sua verdade política e a sua maneira política de ser político. E cada político tem o seu melhor mundo a oferecer. Sou político e também penso que talvez eu tenha um mundo, mas nem por isso. Talvez somente fantasia inútil e acredite poder alterar esse inexorável rumo. Fecha aspas. Que todos nós, seres políticos que somos, consigamos ao menos tentar oferecer os nossos melhores mundos às inexorabilidades da vida. Um beijo, deputado. Obrigada. Beijo, Lívia. Beijo, Caio. Beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Valeu. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, deputado. Só para encerrar mesmo, queria pedir, deputado, a música da sua vida. O senhor é um amante das artes, né? A gente tem uma playlist onde a gente coloca as músicas prediletas de todos os convidados que vêm aqui. Então, fala a sua para a gente colocar lá e deixar o ouvinte mais satisfeito. Eu vou falar uma de Capinã, uma música de Zé Carlos Capinã, chamada Iaiá Macemba, que é uma música que a minha filha Maria, que fez 15 anos esses dias, ela nasceu quando tocava numa sala de parto Iaiá Macemba. E Capinã fez essa música pensando em contar a história de formação do samba, que conta a trajetória dos negros até o Brasil, e é muito bonita. Recomendo, ouçam. Iaiá Macemba na voz de Maria Bethânia. É indescritível. Que beleza. Com isso a gente encerra, pessoal. Muito obrigado. Eu também fiquei muito satisfeito de conversar com o deputado. Gostei muito das ideias, das ponderações. Muita experiência, né, gente? O tempo deixa a gente muito mais sábio. É isso, muito obrigado, continue nos acompanhando aí nas redes sociais e é isso, um grande abraço para você. Beijo, gente. Obrigada, deputado. Beijo, tchau. Tudo de bom, muito obrigado, deputado. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente, acesse politicaalquadrado.com.br ou se puder, faça um pix para politicaalquadrado@gmail.com. Apresentação Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.